Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou a Roseli, farmacêutica e professora do curso de farmácia do Unisalesiano de Araçatuba. Hoje nós temos a honra de receber a farmacêutica, a doutora Carolina Manzano Facchiano, que abordará o tema análises clínicas e interpretação clínico-laboratorial. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade, por aceitar prontamente o nosso convite, e é uma honra recebê-la. Eu passo a palavra agora, então, à doutora Carolina. Obrigada, Roseli, obrigada a todos pelo convite. É uma honra para mim estar aqui e vamos lá para o que a gente vai conversar hoje. Vou compartilhar aqui a tela, tá bom? E já começar, então. Bom, vamos lá. O que eu vou falar hoje, né, basicamente sobre as análises clínicas, e eu vou trazer um pouquinho de conceitos da aplicação das análises clínicas no contexto laboratorial, no contexto prático mesmo, né, e falar um pouquinho da atuação do farmacêutico na área de análises clínicas, né. Antes eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou farmacêutica generalista, formada aqui pelo Unisalesiano da turma de 2018. Assim que eu saí da faculdade, já fui em busca de especialização. Então, minha primeira especialização foi em análises clínicas e avanços diagnósticos pela FAMERP, em 2020. Depois eu vi a necessidade de estar me aperfeiçoando mais no lado de gestão, então fui fazer uma especialização em gestão de pessoas pela Mackenzie, que eu concluí em 2021. Finalizei meu mestrado em Ciências da Saúde também pela FAMERP em 2024. E em 2025, agora nesse ano, eu finalizei mais 2 especializações em qualidade laboratorial e em bioquímica clínica pelo INML. Essa é meu currículo acadêmico, né? Mas a minha relação com as análises clínicas é um pouquinho diferente, né? Então, em 2018, eu fui licenciada para começar a estudar mesmo, né? Então, e recebi meu diploma e comecei a minha linha do tempo com as análises clínicas, mas, na verdade, ela começa lá atrás. Em 1900 e bolinhas, eu brinco com o meu pai. Meu pai era farmacêutico e o sonho da vida dele era ter laboratório. Então, ele fez farmácia para abrir laboratório. Então, eu carrego isso comigo desde muito pequena, né? E eu brinco com meu irmão mais novo, é o Laboratório Exame, que foi fundado em 1997 pelo meu pai. Hoje meu pai já é falecido. E então, minha vida inteira, sentava com meu pai no microscópio para ver os bichinhos nas lâminas, ouvia falar em casa de laboratório, ouvia conversas com os médicos, participava. Então, eu sempre estava no laboratório. Eu falo que assim, é muito natural para mim. É uma paixão que vem desde o berço, né? Então, com o falecimento do meu pai, em 2018, eu tomei a frente do laboratório na questão da gestão, porque até então eu ficava só em bancada. Minha experiência toda de laboratório foi desde a parte administrativa, de cadastro, de paciente, de faturamento, até chegar mesmo na parte técnica, que durante a faculdade eu fiz mais essa parte de bancada, de realização de exame, do dia a dia mesmo laboratorial. E com o falecimento do meu pai, eu tive que assumir uma outra parte, né, uma outra faceta, que até então eu não tinha tanto conhecimento, que é a parte da gestão. E em 2021, eu trouxe meu marido para me ajudar, então, nessa gestão. Ele não é da área, ele é engenheiro mecânico, mas essa paixão pelo empreendedorismo, pela gestão, trouxe ele para o meu lado. Então, hoje ele fica mais na parte administrativa, marketing, comunicação, e eu fico mais na parte de gestão, de parte técnica. E juntos, então, a gente está aí com o laboratório, construímos, estamos crescendo,
e motivados muito pelos meus pequenos, né? Esses são os meus dois filhos, que é o que faz a gente querer continuar. Bom, vamos voltar então para o nosso tema, que são as análises clínicas. Eu vou chover um pouquinho aqui no molhado, mas eu quero construir um raciocínio sobre esse tema. Então, a gente sabe que as análises clínicas são exames laboratoriais, né? São os exames realizados nos diversos tipos de amostras. Sangue, urina, líquor, fezes, são exames que vão ajudar aos médicos em decisões, em acompanhamentos, em tratamentos. As análises clínicas não tem uma faculdade, não tem um curso específico, ele sempre esteve ligado ao curso de farmácia, então fui buscar desde 1819 nas escolas de farmácia. Tem início o ensino das análises clínicas. É um ofício que começou com a farmácia, ao longo dos anos outras áreas foram também tomando parte do mercado de análises clínicas, mas é um curso que é uma área do curso que é originalmente da farmácia. E eu trouxe um dado sobre o mercado das análises clínicas. Então, em 2022, o setor de diagnóstico, que inclui as análises clínicas, né? Setor de diagnóstico, imagem, patologia, realizou cerca de 2,2 bilhões de exames somente no Brasil. Então, é um mercado que existe demanda, que existe procura e que merece um pouco a gente parar e estar olhando para ele. E é aproximadamente 70% das decisões médicas, eles vêm dos exames laboratoriais. É a importância dos exames na conduta médica. Então, em cima desses exames laboratoriais, nós temos os 4 pilares assim principais que definem as análises clínicas, que seria o diagnóstico, tratamento, acompanhamento, e eu coloquei tratamento, eu esqueci de corrigir, tá? Mas é prevenção. Bom, eu vou destrinchar um pouquinho com vocês cada pilar desse, trazendo alguns casos clínicos para estar elucidando e trazendo uma coisa mais palpável. Então, o diagnóstico é um dos principais carros-chefes que os exames laboratoriais eles são utilizados. Eu sempre brinco que o médico é como se ele fosse um juiz, e ele vai estar vai estar procurando evidências para estar comprovando uma hipótese, ou justificando alguma coisa, ou correlacionando com sinais e sintomas que esse paciente está trazendo para ele. Então, o nosso juiz, que é o médico, ele vai estar procurando evidências, e dentro dessas evidências, o que ele pode estar procurando? Ele vai ter os achados laboratoriais, que são os exames que nós faremos, vão ter os achados de imagem, que são outros exames que vão complementar a avaliação clínica do próprio médico, que é o que ele vai ver, que ele vai constatar, sinais e sintomas que vão ser relatados pelos pacientes, e a genética, que é um fator hoje que a gente sabe que é crucial para definição de doenças e diagnóstico. Então, para elucidar o diagnóstico através dos exames laboratoriais, eu peguei uma doença base da população, que é diabetes, né? Então, em cima do diabetes, eu vou destrinchar os 4 pilares. Então, o paciente chegou no médico com os resultados. Então, ele chegou com uma glicose, uma hemoglobina glicada e uma urina tipo 1. Uns exames de rotina que o médico pediu e o paciente chegou com esses resultados para ele. Então, se a gente olhar, o valor da glicose do paciente deu 269, certo? Valor de referência, nós temos, normal, até 100 miligramas, pré-diabetes de 100 a 125 e diabetes mellitus acima ou igual a 126. O paciente está o dobro, né? A glicose dele jejum está o dobro. A urina já está com glicose, olha ali, 3 cruzes positivo para glicose. Ou seja, o paciente já está excretando essa glicose que está sobrando no sangue pela urina. E a hemoglobina glicada, que é o exame que vê os últimos 3 meses
faz uma média dos últimos 3 meses da quantidade de glicose que teve presente no sangue desse paciente, está 11,3, né? Então, eu fui buscar lá na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, desse ano que foi lançado, e olha só, eles falam que é recomendado utilizar como critério de diagnóstico de diabetes mellitus a glicemia de jejum maior ou igual a 126, glicada maior ou igual a 6,5 e, se possível, o teste de tolerância, tá? Nesse caso, o paciente só levou esses 3 exames, que foram os exames que o paciente pediu, que o médico pediu. Então, baseado nisso, se o médico já tem esse conhecimento da diretriz, ele já pode chegar à conclusão de que o paciente, então, tem diabetes mellitus. Então, ele bate o martelo falando, não, esse paciente realmente ele é diabético. A partir daí, o que a gente vai fazer? O que o médico vai ver? O médico vai precisar investigar qual tipo de diabetes esse paciente tem. Isso vai envolver idade, vai envolver sintomas, vai entrar aqui também exames laboratoriais, então anticorpos, para ver se a gente tem algum tipo de diabetes mellitus tipo 1, que o paciente tem algum problema com a insulina ou qualquer outro tipo de anticorpo que possa estar desencadeando, é uma diabetes gestacional, é uma diabetes tipo 2, ele vai estar investigando para conseguir traçar o plano para esse paciente. Consequentemente, ele tem que avaliar outras funções que com esses valores de exames alterados podem estar comprometidas. Vai orientar o paciente, né, sobre estilo, qualidade de vida, sobre sono, sobre manejo de estresse, sobre alimentação, paciente sobrepeso, enfim, ele vai fazer um geral nesse paciente para estar encaminhando. Por fim, com esses valores, possivelmente o médico vai fazer uma intervenção medicamentosa. E vai ser, então, vai passar, então, para outra etapa, que seria o tratamento. Então, o médico fez a intervenção medicamentosa, o médico passou os medicamentos, ele tem que ver esse tratamento, se esse tratamento está fazendo efeito, como que está, e isso também a gente consegue fazer através dos exames laboratoriais. Ele vai ver, nesse tratamento, quais as comorbidades que esse paciente tem. Ele já tem uma função renal comprometida, o cardiovascular dele está ok, o que ele pode entrar, o que ele não pode entrar. Vai tentar abordagens diferentes, vai tentar mudança de alimentação, planejamento de exercícios físicos e vai definir metas para esse paciente concluir esse tratamento. Eu trouxe esse panfleto, né, que a Sociedade Brasileira de Diabetes ela dispõe no site deles, que é como se fosse um guia que os médicos eles utilizam para o manejo da terapia antidiabética, onde tem os valores, né, da hemoglobina glicada e qual terapia inicial ele deve começar, se tem que ter uma abordagem não farmacológica. Então, eles vão mais ou menos nisso. Mas o que é de importante nessa tabela, que eu trouxe num zoom maior aqui, é porque vão estar estabelecidas as metas dos valores dos exames laboratoriais. Então, aonde que os exames laboratoriais vão entrar aí no tratamento? A glicada, a glicemia jejum, e hoje em dia eles dosam a glicemia pós-prandial, que é aquela glicose que a gente dosa depois do almoço. Então, o paciente almoçou 2 horas, depois ele vai lá e dosa a glicose, e eles têm que entrar dentro desses valores aqui que está disposto na tabela. Então, o paciente realizando os exames, retornando ao médico, o médico acompanhando ele, ele vai ver se o paciente está conseguindo alcançar as metas propostas, está conseguindo manter a glicose dele dentro do nível adequado, de acordo aonde ele encaixa, se é uma criança, se é um idoso, se é um paciente adulto normal. Depois do tratamento, atingiu a meta, o paciente está ok, o que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar esse paciente. O médico vai ver como que esse paciente vai se dispor durante o tempo. E a gente volta novamente nos exames. Hemoglobina glicada, glicose e urina. Então, o paciente passou um tempo, vamos lá, 2, 3 meses que o paciente está em tratamento, o paciente retorna ao médico, o médico pede novamente os exames. Vamos ver agora como que esse paciente está depois do nosso tratamento.
hemoglobina dele glicada baixou, foi para 7,5, ao anterior dele 7,7, né? Glicose 125, já baixou bastante, e ó, na urina não tá mais excretando. Tá bem legal esse paciente, tá cumprindo com as metas, pode estar com uma alimentação bacana, tá com exercício físico, ou seja, esse tratamento tá dando certo. E por último, vamos dizer assim, o que eu posso fazer como prevenção, né? A gente fechou o caso ali da diabetes mellitus, mas a gente ainda continua no mesmo tópico da doença, mas voltando para a prevenção. A prevenção, em suma, é o que a gente chama de check-up, né? Então, é o check-up que todo paciente faz, que todo mundo vai fazer todo ano, e no caso da diabetes mellitus, a gente tem, então, pré-diabetes, que é aquele paciente que está ali no amarelo, não é diabético, mas também a glicose dele não está normal. Então, os exames laboratoriais dentro do processo de prevenção são essenciais para esse tipo de paciente também. Então, dentro da prevenção, olhando numa ótica do paciente diabético, o que a gente pode encontrar? Trouxe resultados também de pacientes pré-diabéticos, tá? Com glicose e urina, olha só, já é um paciente, uma glicada de 6,4, uma glicose de 128 e uma glicose na urina ali, ó, já tá começando a dar um sinal de excreção. Então, é um paciente que já precisa de cuidados diferentes, já precisa de um monitoramento mais perto. Então, eu quis trazer de forma mais prática, mais didática, esses 4 pilares que definem as análises clínicas, né? E voltado mais para essa doença base que é fundamental na nossa população e que fica bem fácil de eu elucidar e trazer para vocês. Só que aí eu quero falar agora com vocês sobre o profissional de análises clínicas. Então, quem está por trás desses exames, quem está por trás dessa análise que eu trouxe aqui para vocês até agora, discorri da importância dos exames nessa doença, por exemplo, como em tantas outras. Então, em primeiro lugar, nós temos os farmacêuticos, que, como eu disse lá atrás, é uma área nossa, que há muito tempo já vem lá de trás, ligada aos farmacêuticos, né? Mas nós também temos, hoje em dia, os biólogos e os biomédicos que estão também nesse mercado. E eu brinco que o profissional de análises clínicas, ele tem que ter 3 facetas, né? Ele precisa saber o que ele está fazendo, como que eu manuseio as minhas amostras, eu tenho que saber da técnica, eu tenho que saber como eu faço o exame, eu tenho que saber o que é feito nesse exame, eu tenho que saber a bancada mesmo, é sentar e fazer um exame. Eu vou sentar e vou fazer o exame de glicose. Então, eu vou mexer no equipamento, eu vou abrir o equipamento, eu vou calibrar, eu vou ver se o controle está ok, eu vou ver se os resultados do meu equipamento tá bom, se não está tendo interferência. Eu preciso ver a minha amostra está ok, foi coletada no tubo certo. Por exemplo, vamos para a glicose, que a gente está falando da diabetes. Então, a glicose, ela é um exame que a gente preferencialmente colhe no tubo fluoreto, que é um anticoagulante específico que vai diminuir a glicólise, né? Vai diminuir o consumo da glicose pela hemácia. Tá coletado no fluoreto? Não tá. Então, tá coletado no tubo de soro. No soro, então tem que rodar mais rápido esse paciente, tem que passar na frente para eu não ter um resultado de glicose alterado. Ele tem que saber o como, né? Então, e vai saber resolver os problemas. Foi como eu citei agora do tubo. Então, não, o paciente não tá, esse material do paciente não veio no fluoreto, não é o legal, beleza, mas eu tô com soro. O que eu posso fazer? Como que eu posso resolver esse problema? O profissional tem que saber ter esse jogo de cintura. Não, tá no soro, beleza. Então, eu vou rodar mais rápido esse paciente, vou passar na frente para eu não ter o resultado dele tão alterado. E tem que saber também o porquê, né? Então, voltando lá no tubinho,
por que eu tenho que colher no floreto? Qual que é a diferença? Eu tenho que entender o processo e eu tenho que saber lidar com os eventuais problemas. Eu acho que é esse o diferencial. Eu brinco, meu pai falava isso para mim, que nós somos profissionais que estudamos e entendemos o que estamos fazendo, né? Meu pai falava que se ele quisesse um apertador de botão de equipamento, ele contratava um macaco treinado. Ele falava desse jeito para mim. Então ele falava: ó, você não é só um técnico que fica apertando o botão. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender, você tem que saber de técnica, você tem que saber de tubo, de amostra. Essa é a diferença que faz o profissional atrás da bancada. O que a gente busca num resultado de exame? O que o profissional de análises clínicas ele quer entregar? Ele quer entregar assertividade, né? Ele quer entregar resultados que sejam próximos do valor verdadeiro. Então, quando o paciente, a gente coloca lá no exame, no resultado dele, a glicose dele deu 269, é o que está acontecendo com ele, é isso que a gente quer, é isso que a gente procura. Com isso, a gente traz segurança, né? Nós temos a certeza do resultado. Não, eu tenho certeza que esse resultado está certo. Por que eu tenho certeza? Porque a minha amostra está ok, eu processei ela corretamente, meu equipamento está calibrado, meu controle de qualidade está legal, meu controle interno está legal, meu controle externo está legal. São todas as variáveis que nós, como profissionais, devemos estar cientes e atentos, certo? Eu não posso simplesmente encontrar um resultado de glicose de 269 e liberar. Ah, não, o equipamento leu isso, beleza, libera. Não é assim, nós temos que... Realmente é esse resultado? Você tem certeza disso? É essa a diferença de um profissional para simplesmente um técnico. É entender todas as variáveis e ter certeza no seu resultado. Com isso, a gente passa o quê? Credibilidade. Confiança que vai ser acreditada a nós, os profissionais, por outros profissionais, seja pelo médico, seja pelo cliente, paciente que vem diretamente ao laboratório. E eu chamo isso de profissional integral. É um profissional que consegue integrar, ele consegue, vamos dizer assim, beber de todas essas fontes e servir de maneira integral o, o paciente. Então, como eu disse, o profissional integral, ele é aquele que consegue integrar o conhecimento e a técnica, né? É uma fusão desses dois, dessas duas esferas, desses dois mundos, que faz com que esse profissional exerça o papel dele dentro do mercado. E eu falo muito isso porque eu tenho a vivência disso, né? Então, eu lido com profissionais, principalmente profissionais já formados, biomédicos, farmacêuticos, que estão nessa área, e a gente sente falta disso, a gente sente falta de profissionais que não sabem somente técnica, profissionais que têm conhecimento, que sabem lidar com os problemas, que sabem resolver os problemas. Então, o equipamento não está dando certo, o que eu posso fazer, como eu posso agilizar a minha rotina, o que eu vou ter de perca, o que eu vou ter de ganho. Esse manejo, eu sinto muita falta. Então, eu quis trazer para vocês esse lado de um profissional integral, para vocês verem a importância da gente estar se atualizando, conhecendo, não somente realizando funções técnicas, mas tem um fundamento, tem algo por trás. E não puxando sardinha para o nosso lado, mas já puxando, né? Eu vejo o farmacêutico como um combo. No nosso curso, a gente tem contato com várias facetas, com várias matérias, com experiências em laboratório que traz isso para a gente. Desde de botânica, de manejo de vidrarias, que a gente vê muito manipulação, interações medicamentosas, que é um assunto que dá para fazer uma palestra só sobre interações medicamentosas e exames laboratoriais. Então, o paciente está tomando corticoide, poxa vida, a glicose dele vai dar alta.
paciente está tomando tal medicamento, esse medicamento aumenta a prolactina. Então, nós como farmacêuticos, a gente tem essa noção, porque a gente vê isso no nosso curso. Então, eu vou colher, por exemplo, um exame de fenobarbital, eu preciso saber da meia-vida, eu preciso saber quanto tempo, qual foi a última dose que esse paciente tomou, para saber se esse resultado está ok, se esse resultado está dentro do que o médico está pedindo. Então, olha só como nós temos uma bagagem para estar assumindo a bancada, para estar liberando o laudo, para estar interpretando com certeza, com assertividade, com clareza. O manejo de vidraria, as químicas. Eu queria agradecer, muito obrigada, tá, pela sua excelente palestra. E antes da gente terminar, eu queria fazer 2 perguntas para a gente poder, né, encerrar melhor o tema, tá? A primeira seria, quando os resultados laboratoriais não estão de acordo com a hipótese clínica inicial, como que costuma ser a interação entre o laboratório e a equipe médica? O farmacêutico, ele consegue ter voz ativa nesse processo de correlação? Professora, ele vai muito em relação ao médico, né, da conduta médica. Tem aqueles médicos mais conservadores que falam, não, esse resultado está errado, vai para outro laboratório, ou vai fazer tal coisa, e tem alguns médicos que hoje em dia a gente está recebendo bastante desses médicos mais abertos, que vêm questionar, que vêm falar, traz o resultado, liga para a gente, então casa muito com o que eu falei agora, né, na palestra, casa muito com o fato de você ter um conhecimento, de você saber o que você está fazendo, de você saber discutir o caso com o médico, também sugerir, olha, doutor, eu acho que talvez a gente poderia fazer tal exame, esse eu acho que não está muito legal, é um pouco ultrapassado, a gente pode fazer esse exame que é mais moderno, ou ter um exame genético que hoje você vai conseguir fazer, vai conseguir trazer um resultado melhor para o paciente. Então, realmente, muitas vezes a hipótese do médico não bate com o nosso resultado, e pelo menos a gente lá do laboratório, a gente se propõe a estar repetindo esse exame, a estar conversando com o paciente, mediante a solicitação do médico, né? E cabe a nós também ter esse conhecimento de estar conversando, de estar explicando e até muitas vezes sugerindo outros exames para complementar ou para auxiliar o médico a chegar no diagnóstico. Certo. Eu tinha até uma questão que fala sobre da formação do farmacêutico, né, que vai além da técnica, né, vai além do saber técnico, mas aí como você já explanou tão bem na tua aula, eu acho que, né, na tua palestra, eu acho que a gente não vai precisar abordar novamente, né. Mas tem mais uma questão, então, para encerrar, que eu queria te fazer. Na sua experiência, quais são as áreas da análises clínicas em que o volume de exames ou a complexidade dos casos traz maior desafio para garantir a qualidade e precisão nesses resultados? Hoje em dia, o mercado de análises clínicas a gente chama de parque tecnológico, né? Então, dentro de um laboratório, a gente chama de parque tecnológico, é toda a aparelhagem que a gente tem. Então, hoje tudo é muito automatizado. Então, é leitura de código de barra para não ter troca de amostra, é interface com o sistema para não ter erro de digitação, precisão de resultado, rapidez. Hoje, a maior demanda nossa é setor de bioquímica, é o carro-chefe. Mas como é um setor automatizado do começo ao fim, né, desde de leitor de código de barra até interface do sistema, é difícil ter erro, né? E o erro humano ele aparece pouco. Os erros maiores eles se encontram no setor de microbiologia, que é um setor onde a gente ainda tem mais o manual, mais a interpretação, cultivo de bactéria, identificação, e muito também no processo de triagem, né, que é o processo onde tem a manipulação das amostras, centrifugação. Por mais que sejam processos simples, né, de beabá de laboratório, é o que hoje em dia a gente tem mais erros, a gente encontra erro ali. Então, deu resultado tal, deu errado. O que a gente vai ver é a amostra hemolizada, é a amostra lipêmica. Então, hoje em dia, o que eu enxergo é isso. Não é nem tanto, é um exame complexo, é uma extração de DNA, isso, como é automatizado, é fácil de resolver.
o que envolve a mão humana ali, que a gente tem a manipulação, aí a gente vê o maior número de erros. Bem que falam que no controle de qualidade, a maior porcentagem é na fase pré-analítica mesmo, né? Que é onde você não tem automação, que você tem as mãos humanas, né? Aí você tem que ter uma padronização muito grande dentro do laboratório para minimizar, né, esses erros aí. Exatamente. E o controle de qualidade é outra área que dá muita segurança para a gente dentro de laboratório. Então, nosso equipamento está legal, está dentro do controle, os controles externos que a gente faz, então, Controlab, PNCQ, está batendo, os resultados estão legais, a gente fica muito seguro de estar liberando esse resultado. Então, é também outra parte do laboratório fundamental. Bom, Carol, te agradeço, tá? Em nome do Unisalesiano, em nome da coordenadora, da Ana Carolina, em nome dos professores, dos farmacêuticos, dos alunos, né? De todo mundo que está nos acompanhando, tá? Agradeço imensamente por essa participação tua, por ter nos compartilhado a tua história, né? A tua trajetória. Eu acho que você serve de inspiração para muita gente, né? Que está fazendo farmácia hoje e que quer seguir, né? Os passos das análises clínicas, tá bom? Obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? E eu queria agradecer a todo mundo, né, que nos pôde seguir aqui com a gente, né, e que nos acompanharam, e é isso então, gente, abraço para todo mundo.